Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria muito grande. Estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Deus seja louvado, Deus seja bendito por nos dar esta mais oportunidade de podermos conhecer um pouco mais das coisas que estão no coração da igreja. E poder também tirar as suas dúvidas, né? O nome do programa já diz Pergunte e Responderemos. Quando é uma pergunta que está bem ligada com a nossa fé, a gente responde de acordo com a doutrina católica, usando o catecismo, usando as encíclicas dos papas, etc. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente com a doutrina católica, a gente dá uma opinião. E como é um programa que eu procuro responder as perguntas de maneira bastante rápida, porque são muitas perguntas, aqui tem 3 folhas de perguntas só para hoje. Claro que a gente não vai conseguir responder tudo. Então eu procuro responder a pergunta de maneira rápida, sucinta e indicar um livro que a pessoa possa aprofundar, então, o estudo daquele assunto que ela está perguntando. Ok? Como fazemos sempre, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós, ela que é a nossa mãe espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitando para lembrar que hoje é dia de São Bento, né? um dos maiores santos da igreja, né? Que foi chamado por 2 papas de patrono da Europa e pai da Europa, né? Eu até escrevi um livro sobre São Bento, porque é uma coisa impressionante o que São Bento deixou de legado na história da igreja, né? Quero até aproveitar. São Bento, quando o Império Romano caiu, em 476, São Bento nasceu em 480. Ele forrou a Europa de mosteiros. E esses mosteiros é que durante 600 anos, claro, os mosteiros, os bispos, os papas, fizeram toda a evangelização dos bárbaros, aquelas etnias bárbaras todas que dominaram a Europa, godos, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, vândalos, hunos, né? Acabaram com o Império Romano, a igreja ficou de pé, por causa desses gigantes. Para vocês terem ideia, o que São Bento deixou durante 1500 anos, né? Porque São Bento é do ano, vamos colocar aí, do ano 550 até hoje, os mosteiros beneditinos no mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, eu gosto de colocar esse dado aqui, que eu tirei de um livro de um cardeal que foi beneditino, cardeal Schuster, que escreveu a vida de São Bento. Ele diz que os beneditinos já tiveram 24 papas. Uma congregação só deu 24 papas para a igreja. Veja a força da regra de São Bento que os mosteiros. Tiveram já 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados pela igreja. Olha, e depois ainda diz aqui que eles já construíram no mundo mais de 37.000 mosteiros. Pensou o que significa isso? 37.000 mosteiros? É coisa toda a vida. Quer dizer, esse gigante é que nós hoje celebramos a festa dele. E tem aquela medalha bonita de São Bento, a oração maravilhosa de São Bento, né? A cruz sagrada é a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Né? É mal aquilo que tu me ofereces, não me aconselhe coisas vãs, bebe tu mesmo o teu veneno. Né? São Bento colocava a cruz em todos os lugares dos mosteiros dele, porque ele via na cruz realmente o sinal sagrado que vencia as tentações. Muito bem, quero aqui rapidamente dizer o nome das cidades de vocês que estão aqui ao vivo no nosso programa, no nosso estúdio. Temos amigos de Santa Rita do Passa Quatro. Pode levantar a mão que a câmera vai morrer. Santa Rita é São Paulo, é Minas, é São Paulo, né? Que tem Santa Rita em Minas também, né? Santa Rita do Passa Quatro. Não, Santa Rita do Sapucaí, que é Minas, né? Petrópolis, Rio de Janeiro, está ali atrás. Ribeirão Preto, São Paulo. Andradas,
que é Minas Gerais, a comunidade de Javenice, ligada lá ao Tatá de Itajubá, né? Estarei esse ano lá em Itajubá, fazendo uma pregação lá para a comunidade de Javenice. Dourados, São Paulo. Dourados não é Mato Grosso? Tem em São Paulo também, é? Que tem em São Dourados, Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul. Santa Maria do Pará, ok? Paraibuna, São Paulo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Colatina, Espírito Santo. E Jundiaí, São Paulo. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e aqui também no nosso programa. Agora vamos aqui às perguntas que já chegaram primeiro por Facebook, ou então por carta, ou então por telefone. Depois a gente vai ver as perguntas que chegaram por e-mail no segundo bloco do programa. Ok? Então a primeira pergunta é aqui do Luiz Fernando, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Pergunta o seguinte: eu gostaria de entender sobre a origem das freiras. Como essa tradição da igreja, porque são noivas de Cristo, no céu Jesus terá muitas esposas? Veja, as freiras são mulheres consagradas a Deus, que fizeram o voto de celibato, como sacerdotes, né? Só que elas não são ordenadas, né? Elas não pertencem ao clero da igreja, que o clero são os padres, diáconos e bispos. Mas elas são consagradas dentro de uma ordem ou de uma congregação, né? E quando é que começou isso? Isso começou lá no século II, século III, quando os primeiros monges iam para os desertos e começaram a surgir também os mosteiros de irmãs, de mulheres no deserto. Então ali surgiu essa vocação muito natural na igreja. Hoje nós temos as contemplativas, né? De várias ordens, né? Que passam a vida, né? Rezando, intercedendo pela igreja, algo importantíssimo, como as carmelitas, por exemplo, né? Muito bem. Falando em carmelitas, quero aproveitar para mostrar um livro aqui, A Última ao Cadafalso. Que livro é esse? Esse livro conta a história de 16 carmelitas que na Revolução Francesa foram decapitadas. Muita gente pensa que a Revolução Francesa foi uma beleza, uma panaceia, igualité, fraternité, liberté, né? Igualdade, liberdade. Foi um horror. Foram 10 anos de terror, onde mataram mais de 17 mil padres e mais de 30 mil religiosos pelo crime de serem católicos. E essa autora aqui, Gertrude von Lefort, é uma jornalista alemã, que ela inclusive ela é doutora honoris causa pela Universidade de Munique, né? Ela escreveu esse livro contando, porque a última ao cadafalso. Cadafalso é a guilhotina, né? A gente colocava o pescoço da pessoa ali e descia o facão, né? Ela conta as 16 carmelitas que foram arrancadas de um mosteiro, levado para uma praça pública e todas elas degoladas. Por que essa palavra, a última ao cadafalso? Porque a Madre Superiora quis ser a última a ser degolada. Então ela foi consolando cada uma das irmãzinhas dela, até que a última foi ela. E é interessante, né? Uma passagem que tem aqui fantástica. Teve uma das irmãzinhas que falou para ela assim: Madre, a senhora me perdoe, hoje eu não consegui rezar todas as orações do dia, o ofício das horas. A Madre falou: não se preocupe, minha filha, nós todos vamos acabar de rezar lá no céu. E todas foram decapitadas. Uma história fantástica. Você começa a ler esse livro aqui. Eu dei esse livro para o nosso produtor ali, o Bruno disse que, né, devorou quase que numa noite. A última ao cadafalso. Vale a pena. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes, especialmente nas universidades, nos cursinhos, colocam a Revolução Francesa como uma panaceia. Foi um horror. Foram 10 anos de terror do seu Robespierre e seus Condorcet, seus perseguidores da igreja, Rousseau, né? Aqueles ateus que se revoltaram contra a igreja e provocaram essa mortandade toda. Mas fica aí, eu vi a pergunta aqui, então lembrei desse livro. Humberto, via Facebook, é proibido um leitor fazer a leitura e o salmo na mesma celebração? Não, Humberto, não é proibido, não. O leigo só não pode fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho tem que ser ou diácono ou padre. Mas um leigo fazer ao mesmo tempo a primeira leitura e o salmo pode. Agora é ideal que sejam pessoas diferentes. É bom que, né, a gente divida essas coisas, né? Dá mais participação.
Fátima dos Santos, via Facebook. Alguém pode retirar uma pessoa da fila da comunhão no caso de embriaguez ou pecado público? Veja, essa é uma questão muito delicada. O documento da igreja, que é do Papa João Paulo II, Redemptione Sacramentum, quando fala disso, esse documento tem aqui nesse livro. Eu vou indicar porque alguém pode querer ler para entender e celebrar a liturgia. Aqui, se não me engano, no número 84 do documento, Redemptione Sacramentum, o documento diz assim que a igreja não deve negar a Eucaristia a quem quer receber. Ou seja, em princípio a responsabilidade é da pessoa. Ok? Se uma pessoa que está em pecado mortal, ela vai comungar, não cabe ao ministro fazer o discernimento, ele tem que dar a comunhão. Agora, evidentemente, quando é um caso olha aqui, é esse documento aqui, a Instrução Redemptione Sacramento. Quando é o caso de uma embriaguez comprovada, aí que é? Vale a pena alguém, com delicadeza, com carinho, retirar a pessoa da fila, né? Ou um ministro da Eucaristia que esteja ali perto, ou mesmo alguém, né? Com jeito, para não provocar escândalo, vale a pena retirar a pessoa da fila, levar a pessoa lá para um lugar. Às vezes tem uma pessoa realmente bêbada, às vezes, olha meu amigo, vamos ali tomar um cafezinho comigo, né? Te dou aqui uma gorjetinha, entendeu? Eu acho que esse é um caso que deve se fazer. Agora, sem provocar escândalo, né? Sem provocar escândalo. É mais ou menos o que a igreja nos orienta a fazer. Andrius Augusto, sobre incenso litúrgico, é correto ser uso em casa ou nas orações pessoais do dia a dia? Andrius, não é correto usar em casa. Por quê? Porque o incenso, ele é usado na liturgia, ok? Então não é adequado a gente fazer um uso dele em casa, ok? Vamos fazer o intervalo, já está na hora, daqui a pouquinho a gente já volta. Muito bem, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu estava aqui respondendo a pergunta do Andrius Augusto, né, que ele perguntava sobre o incenso litúrgico, se é correto usar em casa. Não é bom usar em casa. É melhor deixar o incenso para a bênção do Santíssimo, para a missa, né, das missas mais solenes. Essas coisas assim mais sagradas da liturgia, a gente deve preservar para a liturgia. Até para não ficar assim, não digo perder o valor, mas ficar assim, muito corriqueiro, né? Muito bom. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela pergunta o seguinte: uma mulher pode ser madrinha de crisma de um rapaz? Ou o rapaz é obrigado a ter um padrinho? Bom, o que o Código de Direito Canônico prevê, né, que é esse documento aqui que rege toda a vida da igreja, ele diz que, né, o rapaz deve ter um padrinho e a moça deve ter uma madrinha. Ok? Eu não sei se é possível haver uma mudança, eu creio que não. Mas o que está colocado aqui é isso, né? Eu penso que o rapaz tem um padrinho, que o padrinho é para servir assim, sabe, de um exemplo para ele, né? Como homem, e a madrinha como exemplo de mulher para a moça. É a sabedoria da igreja que vai nesse sentido, né? Diego Santos, via Facebook, é pecado não querer ter filhos? Olha, não é que é pecado não querer ter filhos, o não querer ter filhos, podendo ter filho, né? Não vai de acordo com a vontade de Deus, né? Deus diz para o casal: crescei e multiplicai. Esse multiplicai, a gente ensina com a paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? O casal deve ter os filhos que puder ter. O casal que só pode ter 2 filhos, 2. O casal que pode ter 10 filhos, tenha 10. Tenha 10. Ok? Eu pude ter 5. Eu queria ter mais. Porque eu tinha um bom emprego, eu era professor universitário, tinha feito mestrado, doutorado, etc. Isso aí aumenta o salário da gente. Mas, infelizmente, minha esposa teve um mioma, tirou útero, tirou ovário, tirou tudo. Isso não talvez. Porque o que eu podia. Né? O que está errado no mundo? O que está errado no mundo é que as pessoas que podem ter filho não têm. E as que não podem, têm. Quer ver a prova disso? Você passa num bairro pobre, está cheio de crianças, correndo na rua, soltando pipa, não é isso? Você não vai ver isso no bairro rico de jeito nenhum. Porque não tem criança. Eu já li uma vez uma notícia que no bairro do Morumbi, em São Paulo, um casal morreu, um verdadeiro palácio ficou para o governo, porque não tinha herdeiro. Não tinha herdeiro.
Quer dizer, então a igreja quer as coisas no lugar certo. Quem não pode, tenha pouco. Quem pode, tenha mais. Entende? Ora, uma pessoa pode criar 10 filhos, 10 médicos, 10 advogados, dentistas. Claro, tá. Sabe? A vida, o catecismo da igreja fala assim, que os filhos são o melhor fruto do matrimônio. Sabe, a vida é a vida não tem nada que se compare à vida, né? Então, a limitação da vida tem que ser por um motivo justo, ou de saúde, ou financeiro. Agora, a igreja pede que não seja um motivo assim de comodismo, de egoísmo. Não vamos ter filho, não, porque filho gasta muito, filho dá trabalho, filho tira o sono. A missão do casal é crescer mutuamente e ter os filhos. E olha, é uma alegria ter filhos. A maior alegria da minha vida são meus 5 filhos e meus 12 netos. Não troco por nada. Nada. É aquilo que a gente constrói, né? Muito bem. Agora, evidentemente, um casal que se casa e diz, não, nós não vamos ter nenhum filho. Aí o casamento pode ser declarado nulo. Por quê? Porque no altar eles fizeram uma promessa. O padre pergunta, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, um casal que promete isso, depois de não vamos ter nenhum filho, esse casamento, diante de Deus, pode ser declarado nulo pelo tribunal da igreja. Por quê? Não foi cumprida uma exigência para a validade do matrimônio. A igreja nunca vai dizer quantos filhos o casal deve ter. Não, isso cada caso é um caso. Cleodeni, via Facebook. Podemos cantar o Pai Nosso da hora da Santa Missa? Creio que sim, porque as missas solenes cantadas, pode-se cantar o Credo, pode-se cantar o Glória, né? Agora é preciso que a letra não mude e seja uma música bem adequada, né? Há músicas muito boas do Pai Nosso, né? Não quer ser identificado. Tudo bem, pergunta o seguinte, a masturbação é um pecado mortal? Sim, o catecismo da igreja fala, quando fala da masturbação, eu posso dizer até qual é o número aqui que o catecismo fala, parágrafo 2352 e 2396, quero ler o 2396. 2396 diz assim, é rápido aqui para encontrar, 2393 diz assim, entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar 2 pontos, a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Está aqui, parágrafo 2396 do Catecismo. Então, em princípio, masturbação, vou ler de novo, fornicação. Fornicação é 2 pessoas que não são casadas terem vida sexual, né? Pornografia e as práticas homossexuais. O catecismo coloca como pecado grave, né? Agora, no caso da masturbação, o catecismo faz uma observação interessante, que às vezes a situação, por exemplo, especialmente do jovem, né, que é uma masturbação assim já meio compulsiva, né, é um vício que se tornou. Então o catecismo diz aqui que às vezes, né, isso pode diminuir a culpa. Então pode tornar a masturbação não um pecado grave. Mas aí cada caso é um caso, né? Eu vou ler aqui, quando ele fala disso, quando ele fala aqui dessa questão da masturbação. Bom, não vou ler não para não gastar tempo, mas é isso que ele fala. Às vezes, um caso psicológico de compulsividade, né? Olha, eu na minha juventude, conheci um caso de um rapaz que se masturbava tanto que chegava até a sangrar. Quer dizer, é um caso de compulsão. Aí você não pode se tratar simplesmente como um pecado grave. Aí tem mais uma doença, às vezes, psicológica do que... Então, se dentro da normalidade, né, é considerado um pecado grave. Mas, às vezes, pode não ser. Porque, veja bem, todo pecado... Uma coisa importante de entender na pastoral, todo pecado tem um lado objetivo e um lado subjetivo. Isso quer dizer o quê? Toda culpa, ela pode ser aumentada ou diminuída, né? São as agravantes e as atenuantes. Por exemplo, alguém vai roubar 1 quilo de arroz de alguém. Bom,
Roubou porque está morrendo de fome. Então isso diminui a culpa. Às vezes até muito. Entendeu? Ou não, roubou, não precisava roubar, roubou. Entendeu? Então, roubar é pecado. Mas em que circunstâncias? Então é preciso ver as agravantes e as atenuantes. Entendeu? Que pode, às vezes, tornar um pecado grave e não ser grave. Então aí é que a moral católica não é muito fácil de aplicar, né? Muito bem, olha, eu queria chamar a atenção, aqui ele fala também de pornografia, práticas homossexuais. Eu queria chamar a atenção para a questão da pornografia, porque hoje a pornografia, até que foi bom a produção deixar esse livro aqui, As Consequências da Pornografia. Eu escrevi esse livro por quê? Porque eu estou assustado com a questão da pornografia. A pornografia está arrebentando muitos jovens, até crianças. Por quê? Porque qualquer celular hoje, você baixa filme erótico, vídeos pornográficos. Isso está sendo comercializado altamente no mundo. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos tem um faturamento de cerca de 10 bilhões de dólares com vídeos pornográficos. Isso onde é que vai? Isso vem para cá, isso vai para o mundo inteiro. O Japão fatura 5 bilhões de dólares. Eu fui pesquisar tudo isso. Para vocês terem ideia da gravidade desse problema, no estado americano de Utah, o governador de Utah, nos Estados Unidos, considerou a pornografia um problema de saúde pública. Por quê? Porque os psicólogos estão dizendo que está fazendo, em muitos jovens, o efeito de uma droga. Jovens viciados em pornografia não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, a cabeça fica... Olha, então, eu escrevi esse livro, Cuidado com a Pornografia, os pais precisam tomar cuidado, professores, orientar os alunos, ok? Porque a pornografia hoje é gratuita, quase é barata. Você baixa na internet, baixa no celular, entendeu? Vídeos. É uma questão séria. E olha, pecado grave. São Paulo fala, nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. São Paulo fala assim, aquele que profana o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e esse templo sois vós. Sabe, o pecado de pornografia é um pecado sério. Por isso que o catecismo coloca como um pecado grave, certo? A gente tem que ensinar, meus irmãos, a pureza, a castidade. Não podemos rasgar o 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, ok? Mesmo que a mídia, né, tenha transformado o sexo numa coisa banal, fala-se namoro hoje como se fosse liberdade para viver vida sexual, até se incentiva. Eu vi aí no Dia dos Namorados, motéis fazendo promoção para os namorados. Desde quando namorado tem que viver vida sexual? Vida sexual é para quem é casado. O sexo é o selo do casamento, do matrimônio. E não para ser brincado aí no namoro, depois gera-se uma criança, ele não quer assumir a criança, aborta-se a criança. Sexo sem compromisso, de uma aliança no dedo, não tem sentido. É a lei de Deus. Ninguém é feliz se não vive a lei de Deus. Eu escrevi um livro, parece que Deus até inspira as pessoas a colocarem para ser feliz. Como é que você vai ser feliz? Se você viver segundo a lei de Deus. Ninguém é feliz se não viver segundo a lei de Deus. Qual é o caminho da felicidade? Eu coloco aqui o caminho das virtudes. Você quer ser feliz? Siga a lei de Deus. Eu pergunto, será que existe alguém que nos ama mais do que Deus? Será que existe alguém que morreu numa cruz por causa de nós? Será que existe alguém que é mais sábio, mais douto, mais santo do que Deus? Não. Então, será que existe uma lei melhor do que a lei de Deus? Não. Então, não seja burro de querer trocar a lei de Deus pela lei dos homens. Você vai para o buraco. Siga a lei de Deus. Ah, mas a lei de Deus é árdua. É árdua. Não pecar contra a castidade, não roubar, não adulterar. Papa João Paulo II um dia falou para os jovens, a lei de Deus é árdua sim, mas nunca decepciona. Nunca decepciona. Eu nunca vi alguém chegar para mim, e olha que eu trabalho na igreja há mais de 40 anos, nunca ouvi alguém chegar para mim e dizer assim, professor, eu sou infeliz porque eu segui a lei de Deus. Nunca vi. Mas eu já vi muita gente vir chorar nesse ombro aqui, ó, porque não quis viver a lei de Deus.
tudo que o demônio quer é que você não viva a lei de Deus. Aí você vai sofrer. Quer ser feliz? Viva a lei de Deus. Bom, agora eu vou colocar uma pergunta aqui que vai ser respondida por Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Palmares, no Pernambuco. Tem alguém de Pernambuco aqui hoje? Não. O grande Dom Henrique. A pergunta para o Dom Henrique é a seguinte: por que os cristãos não podem fazer vasectomia e laqueadura? É a pergunta que vem de uma das nossas ouvintes, da Ana Cristina. Vamos ver aí a resposta do Dom Henrique. Porque para o cristianismo, para o catolicismo, o ato sexual deve ser aberto para a vida. O ato sexual ele tem dois sentidos. O primeiro é o prazer do casal. Fala agora do casal, daqueles que são casados religiosamente, hein? Como diz São Paulo, casados no Senhor. O primeiro objetivo do ato sexual é celebrar o amor dos dois. Um amor que é partilhado na vida, no dia a dia, no trabalho, na criação dos filhos. Veja, porque os dois se entregam na vida, entregam seus corpos na relação sexual. É a celebração do amor. Mas essa celebração do amor deve ser estruturalmente aberta para a vida. O ato sexual é um belíssimo modo de participar da criação de Deus. Então, fazer a vasectomia é truncar o ato sexual. É tirar dele a possibilidade de abertura para a vida. Por isso, moralmente, é uma coisa falha. Um cristão não deve fazer a vasectomia. Se há algum motivo específico que recomende a vasectomia, aí nesse caso, veja, converse com o seu diretor espiritual que vai escutar você e vai dar as orientações pertinentes. É isto. Mas, em princípio, não deve fazer nada que feche o ato sexual para a vida. Bem, às vezes alguém pergunta assim, mas e agora? Eu já fiz. Né? Já fiz a laqueadura, como é que faz? Ora, se arrependa e se confesse. O Catecismo da Igreja diz uma coisa maravilhosa aqui, no parágrafo 948, se não me engano, o Catecismo diz assim, não, 982, não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa, claro, esteja arrependida e não queira mais fazer aquilo, entendeu? Então, você se já fez, né? O Henrique falou bem claro, o católico não deve fazer, mas se você já fez, sabe, às vezes a pessoa faz num momento de desespero, de angústia, sabe, às vezes acontece, sabe, e Deus entende, e Deus perdoa, né? Se arrependa diante de Deus, procure um padre, se confesse e esqueça, vida nova, ok? Não fica remoendo isso na cabeça, não. Bom, antes de continuar aqui, eu queria só lembrar duas coisas, né? Primeiro, o calendário da Canção Nova. A Canção Nova tem um calendário onde em cada mês dele vem um boleto para você ajudar. Qual é a finalidade desse calendário? Diferente da contribuição mensal que as pessoas fazem. É porque a Canção Nova aqui, ela recebe muita gente. Não sei se vocês estiveram aqui agora, nesse final de semana. A Canção Nova recebeu pelo menos 20 mil pessoas aqui. Eu sei que eu estava pregando lá no Centro de Evangelização no domingo, fiquei impressionado de ver. Devia ter 20 mil pessoas. A cidade de Cachoeira tem 30 mil pessoas. Quer dizer, às vezes tem aqui, o PHN agora tem certeza, o PHN vai dar aí 50, 100 mil pessoas passando por aqui. Então, aqui, o Bruno me trouxe aqui, o calendário, cada mês, ele tem um boleto aqui, com que finalidade? A arrecadação de cada mês é com uma obra aqui da Canção Nova. A Canção Nova falta muita coisa. Claro, nós precisamos aqui de centenas de banheiros. Claro, você imagina você receber aqui 50 mil pessoas. Praça de alimentação, tudo, né? Então, cada mês desse calendário é uma obra, por exemplo, a ermida, onde é rezado o terço. A ermida não cabe 30 pessoas. Um dia que chove, não pode rezar o terço na ermida de Nossa Senhora, porque não cabe. Então, está sendo construída uma ermida um pouco maior. E assim, essas coisas todas que quem já esteve aqui na Canção Nova entende o que é, certo? Bem, outra coisa que eu quero lembrar é que você pode seguir aí o nosso programa também pelo facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. facebook.com/pergunte e responderemos CN. E você pode mandar sua pergunta também pelo e-mail do programa, que é o pergunte e responderemos @cançãonova.com. Muito bem, vamos continuar então respondendo as perguntas que agora estão aqui no Plasma e que chegaram por e-mail.
ok? Os anteriores foram por Facebook ou telefone. Eu só quero antes mostrar aqui mais um livro que eu considero importante para a orientação dos casais, porque chegam muitas perguntas desse tipo. Vida sexual no casamento. Por que eu escrevo um livro? Quando eu recebo muitas perguntas. E olha que eu recebo... Sabe quantas perguntas eu já respondi nesse programa aqui, desde que esse programa começou? Esse programa está com 6 anos. Nós devemos ter respondido já cerca de 5 a 6 mil perguntas. Porque são uma base de 20 perguntas por programa, são cerca de 50 programas por ano, 50 vezes 20 mil, em 5 anos, 5 mil. Ok? Então, quando as perguntas se repetem muito, eu procuro escrever um livro. Esta é uma pergunta. O que eu posso ou não posso viver na minha vida sexual? É um livro que eu pedi ao nosso bispo para ler, para dar um imprimatur. Imprimatur, vocês sabem o que é. É autorização para que o livro seja publicado. Livro de doutrina tem que ter um imprimatur da autoridade eclesiástica. Então, Dom Benedito Beni autorizou a publicação desse livro. Muito bem, vamos aqui. A Ana Cristina perguntando o seguinte: é recomendado receber a Sagrada Comunhão na boca? Porque é recomendado, sim. Antes do Concílio Vaticano II, eu me lembro, eu tinha meus 14 anos de idade, a comunhão era só na boca. Por que é recomendado? Porque muitas vezes na mão pode soltar alguma partícula. E a partícula, por menor que seja, é o corpo de Cristo. Então, eu só comungo na boca. Eu prefiro, eu acostumei assim, né, da minha infância, da minha juventude. Agora a pessoa escolhe. Aqui no Brasil você escolhe. Você pode comungar na mão, receber na mão, ou pode comungar na boca, pode receber de joelho ou pode receber de pé. Ninguém pode proibir isso, hein? Tem documento da igreja. Olha, aquele documento que eu mostrei, a Redemptione Sacramento, que está aqui, ó. A Redemptione Sacramento fala que não é o ministro que escolhe como é que você vai comungar, é você que escolhe. Se você ajoelhar, ele tem que te dar comunhão. Se você quiser comungar na boca, ele tem que te dar na boca. Ninguém pode proibir. Está escrito aqui, ó. Ok? Muito bem. Pode passar? Graziele Cipriano. A indulgência retira a necessidade da confissão a partir do momento que você adquire ela? Não. Graziele, veja, a indulgência exige a confissão. Para que alguém ganhe uma indulgência plenária, a indulgência plenária é aquela que absolve todas as penas que a alma teria que cumprir no purgatório, né? Penas de purificação, para chegar à santidade. Para conseguir uma indulgência plenária, isso pode ser feito uma vez por dia, você tem que fazer uma confissão bem feita, participar da missa e comungar, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e cumprir uma quarta condição, que tem 4 alternativas para cumprir a quarta condição. Quais são as 4 alternativas? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou você faz a via sacra na igreja, acompanhando os quadrinhos, ou você faz meia hora de leitura bíblica meditada, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo na capela. Aí você cumpre a quarta condição. Então, exige a confissão, não dispensa não, ok? Muito bem. Quais os malefícios da novela Reginaldo Zuccolotto de Belfort? Ô Reginaldo, você assiste novela, quem assiste novela sabe, tem coisa ali que não serve, né? Às vezes tem estímulo à homossexualidade, às vezes tem estímulo à pornografia, às vezes tem estímulo ao adultério. É ou não é verdade? Então, há novelas que fazem uma pregação sistemática de antivalores cristãos. A gente faz uma pregação sistemática de valores cristãos. Aí vem certas novelas, não digo todas, mas tem certas novelas que fazem uma pregação sistemática de antivalores. Eu não deixava meus filhos assistir novela. Não deixava. Explicava para eles por quê. Procurava criar outros filmes, outros atrativos, tal, porque não quero que vocês sigam esse exemplo aqui, não é adequado para vocês. Se não faz mal para uma pessoa adulta, bem formada, tá, é uma coisa. Agora, para quem está em formação, sabe, gente, a coisa vai entrando assim, gota a gota, o mal vai entrando gota a gota, né? Então, preciso tomar cuidado. O céu é um lugar ou um estado de espírito? Daiana de Castro. Ô, Daiana, tem uma santa da igreja, Santa Teresa de Los Andes, uma carmelita que morreu com 19 anos, canonizada, né? Ela dizia, o céu é Deus.
O céu é Deus. Né? E o que Jesus disse sobre o céu? Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Jesus diz assim: ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviastes. Então, o que é o céu? O céu é um mergulho em Deus, é conhecer a Deus. E Deus é a eternidade, Deus não tem princípio e Deus não tem fim. E Deus é infinito. Então, o que será o céu? O céu é a gente conhecer Deus sem cessar. E não haverá cansaço, não haverá fastio, não haverá enjoo. Por quê? Porque Deus é infinito. Ok? A gente olha uma criança maravilhosa, a gente fica maravilhado de ver uma criança, né? Um pássaro bonito, um peixe bonito, uma flor. A gente já fica assim extasiado, né? Um pôr do sol. Agora você imagina você ver o Criador de tudo isso. É o céu. Então, se o céu não é um lugar, porque na eternidade não existe mais nem tempo nem espaço. Então é uma realidade que não sabemos como é. Deus é puro espírito. Não é? Então, não é importante isso, saber se é material, não, o importante é o céu é Deus, é estar em comunhão. Por que a alma só pode ir para o céu se ela estiver 100% purificada? Por isso, se for preciso, passa pelo purgatório primeiro, que também não é um lugar, é um estado de purificação da alma. Porque ninguém entra em comunhão com Deus se não for 100% santo, porque Deus é 100% santo. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: buscai a paz com todos, né? E a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12, 14, está aqui, ó. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O ver na Bíblia não é só ver com os olhos, é entrar em comunhão. Por isso que existe o purgatório. O catecismo, quando fala do purgatório, parágrafo 1030, o catecismo fala assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, nós aqui vamos morrer na amizade de Deus. Se vocês estão aqui na Canção Nova procurando Deus, eu também, é porque nós somos amigos de Deus, não é? Ninguém que não seja amigo de Deus não vai na igreja. Então o catecismo fala: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% purificados, então passam por uma purificação no purgatório. Quem é aqui que não tem nenhuma impureza na alma? Quem é aqui que é 100% santo? Levanta a mão. Eu abaixo as duas. Mas eu sou amigo de Deus. Então eu vou para o céu. Nem que seja para eu passar lá pelo purgatório, para atingir a perfeição necessária para entrar na comunhão com Deus. E aí entra a questão das indulgências, as orações pelas almas, as esmolas pelas almas, as missas pelas almas. Por quê? Porque a alma do purgatório não pode mais fazer nada por ela. Porque com a morte extinguiu o tempo dela conquistar mérito diante de Deus. Então, quem é que faz por ela? É a igreja do céu e a igreja da terra, que reza pela igreja padecente. É a nossa fé. Ok? Rui Gomes de Recife. Porque quando uma criança nasce com o cordão umbilical em volta do pescoço, ela é consagrada a São José? Ô Rui, eu acho que é para não morrer enforcada. eu não sei responder essa pergunta, né? Mas está com o cordão enrolado ali. São José valei-nos. Eu acho que não chama só, chama Nossa Senhora também, chama os anjos da guarda, chama todo mundo para tirar esse cordão daí. Eu acho bonito isso, né? É fé, isso é devoção aos santos, né? De Leon Oliveira, o que é o ofício das trevas? Ô De Leon, o ofício das trevas é aquele ofício que é rezado na sexta-feira da Paixão de Cristo, né? E que celebra exatamente isso, né? A ação das trevas, do mal, né? Que levou o Cristo àquele padecimento horroroso, à morte daquele jeito, né? É para destacar, dentro da Semana Santa, o horror do pecado. Porque quem é que crucificou o Cristo? O nosso pecado. A igreja fala: Cristo morreu pelos nossos pecados. Claro que a ação foi ali daqueles sacerdotes judeus, escribas, doutores da lei, os romanos e tal, mas
Cristo se entregou a eles, porque Cristo só se entregou quando Ele quis. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou e a retomo quando eu quero. Mas Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Então, a gente só entende o horror do pecado, a hediondez do pecado, quando a gente olha para o Cristo massacrado na cruz. Entenderam? Aí a gente vê como o pecado é algo terrível. Né? E as trevas celebram isso, né? O horror do pecado, o horror do mal. Caio Rezende Vilela, Prata, Minas Gerais. Como a igreja vê Pôncio Pilatos? Ele é considerado totalmente culpado pela morte de Jesus na cruz. Ele é culpado. Claro que não foi só ele. Judas entregou Jesus. Os doutores da lei, os sacerdotes lá do Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, já tinham condenado Jesus à morte. Mas Pilatos, por que a igreja coloca, padeceu sob Pôncio Pilatos? Porque Pilatos tinha autoridade de dizer, ninguém vai matar esse homem. E ele sabia que Jesus era inocente. Interessante como é que Deus deu chance para Pilatos, né? Quando Jesus estava sendo julgado, a mulher de Pilatos, está na Bíblia, né? Olha, cuidado com esse homem aí, eu sonhei com ele a noite inteira. Quer dizer, ele é um inocente. Mas Pilatos ficou com medo. Medo do que? Daqueles doutores da lei, sacerdotes, denunciarem ele para os romanos, né? Porque ele era um governador romano. Então, Pilatos, por medo, por covardia, entregou Jesus para ser crucificado. Então, ele é culpado, e eu penso que é o maior culpado. Porque ele tinha poder para dizer não. Este homem, e ele disse, não encontro nele pecado. Falou para os doutores da lei. Mas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica, se você o liberar, você é contra César, porque ele é um motinador, ele não tinha feito motim nenhum. Cristo não pregava nada de derrubar o Império Romano, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas Pilatos, ele realmente foi o maior culpado. Anderson Cruz, como seria o jejum para uma pessoa diabética e que também toma remédios para a pressão? O Anderson, é bom a pessoa conversar com o médico. Doutor, eu sou cristão, gosto de fazer meu jejum, agora o senhor conhece a minha saúde, que tipo de jejum que eu posso fazer? Às vezes, gente, jejum não é também só de alimento. Às vezes o jejum pode você tirar alguma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto muito de novela, então não vou ver novela. Eu gosto muito de, não sei, alguma outra coisa, não vou fazer isso. Sabe? Porque tem o jejum do corpo e o jejum do espírito. Às vezes o jejum do espírito, o jejum da vontade, é mais forte às vezes que o jejum do corpo. Tem pessoa que não tem muita fome não, né? Come um pouquinho, então o jejum para ela é uma coisa muito fácil de fazer, mas às vezes o jejum do espírito não é tão fácil. Então converse com o médico aí, peça uma orientação a ele. Alguém que não quer ser identificado, durante o processo de nulidade, o casal pode voltar atrás e viverem como marido e mulher normalmente? Pode. O processo continua ou é cancelado? É só você chegar no tribunal e pedir para cancelar. Quem entra com o processo no tribunal, se quiser, pode ir lá cancelar o processo. Né? Vão lá ambos e dizem lá para o tribunal, para o juiz, olha, fizemos as pazes, reconciliamos, cancela o processo. Cancelou, acabou. Não tem problema nenhum. Pode cancelar sim. Carla de Goiás, para o casal na vida sexual, qual o método de prevenção que a igreja aceita e que não é pecado? Carla, a igreja recomenda o método Billings. O que é o método Billings? Existe um livro, não sei se tem aqui na Canção Nova, não é meu não, chamado O Método da Ovulação. O método Billings é muito simples e ele funciona quando o casal aprende a usar e usa direito. O método Billings identifica os 4, 5 dias por mês que a mulher é fértil. Os dias em que acontece o quê? Que um óvulo se desprende do ovário e vem para ali a trompa e o útero. Nesses dias, o útero da mulher produz o chamado muco uterino, que é uma substância alcalina, onde o espermatozoide consegue sobreviver e fecundar o óvulo. Por quê? Porque toda a região genital da mulher é uma região ácida. Então, quando há a relação sexual, o espermatozoide morre na região ácida da mulher, se ela não estiver nos dias de fertilidade. Agora, olha
o plano de Deus. Quando ela está fértil, o útero produz um muco que neutraliza a acidez da vagina, é alcalino. E é espécie de uma clara de ovo. Então a mulher percebe nesses dias que ela está molhada. Ok? E a temperatura dela sobe um pouquinho. Temperatura de 36,4, normalmente, passa por 2, 3 décimos a mais. E aí é tal história, a mulher tem que se observar. E ela identifica os dias que ela é fértil. É só não ter relações nesses dias que ela faz a contracepção natural. É o que ele recomenda. Agora, existe inclusive o Semplafam, que é Centro Nacional de Planejamento Familiar. É uma sigla, né? Semplafam. Eles têm, inclusive, você pode entrar na internet, Semplafam, www.semplafam.com.org. Eles têm, inclusive, monitores que ajudam você a aprender a usar o método. Ok? É o que ele recomenda. É bom que não usa pílula. Gente, a gente sabe que a pílula anticoncepcional faz mal para a mulher. Na internet está cheio de matéria falando disso. Causa problema de vascularização, às vezes até problema cardíaco. Então, mulher podendo evitar isso é para a saúde dela. Por onde eu devo começar a ler a Bíblia, Naira? Naira, é mais fácil começar pelo Novo Testamento. E até antes dos evangelhos, você lê as cartas dos apóstolos. Por quê? Porque as cartas dos apóstolos já são baseadas nos evangelhos. Então, o melhor é você começar aí, por exemplo, com os Atos dos Apóstolos, carta aos Romanos, carta aos Tessalonicenses, tal. Depois você vai para os Evangelhos, depois você vai para o Antigo Testamento, que é mais difícil. Ok? Agora, veja bem, no Antigo Testamento, a gente precisa ter um conhecimento mais profundo. Eu estou escrevendo uma série de livrinhos, vocês estão vendo aqui esses livretos aqui, que são livretos que tiram dúvidas nossas de pontos específicos da nossa fé. Por exemplo, esses dois aqui, como ler a Bíblia? Ok? O que é um gênero literário? O que é um apocalipse? O que é um midrash? O que é uma parábola? O que é... Como você ler a Bíblia? Como é que a Bíblia foi escrita? Né? Depois aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender, por exemplo, aquela história lá, a travessia do Mar Vermelho? Como entender as 10 pragas do Egito? Como entender o dilúvio? Como entender Caim matou Abel, casou com quem? Não tinha mais ninguém? Tinha, sim. Entendeu? Quer dizer, então, aí o Antigo Testamento, e eu gravei um curso bíblico de 100 horas em CD, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia. É um curso de 100 horas. Está gravado em CD, são uns 10 CDs mais ou menos, que aí quem gosta de ouvir, pode botar no carro, pode botar em casa e ouvir, né? Porque, olha, não é fácil entender muitas vezes as coisas do Antigo Testamento. O que eu usei para gravar esses cursos? Eu usei 2 manuais completos da Bíblia. Eu gosto de dizer isso para as pessoas não pensar que eu tirei da minha cabeça. Existe uma coleção chamada Comentários Bíblicos, que são 3 volumes da editora Loyola, que explica a Bíblia de ponta a ponta. É dessa grossura assim. E depois eu tenho também um Comentários Bíblicos da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que são mais de 1000 páginas, explicando a Bíblia inteira também. Então, esse está em espanhol, esse é em português. Eu, compilando os dois, mas com a Bíblia de Jerusalém e outros livros, eu fui montando esse curso bíblico que está gravado aí em CD. E agora eu vou escrever um livro, curso bíblico, mas agora preciso de tempo. Daniela, guerreiro, sócia evangelizadora da Canção Nova. Obrigado, Daniela, Deus te abençoe. Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Canção Nova só vive de doações e desses materiais todos de evangelização que, né, nós vendemos aí no Davi. Existe a possibilidade de uma alma que foi para o inferno ser salva por terços de santas missas? Daniela, não existe. Às vezes ela fala, se a alma se perdeu, se foi para o inferno, acabou. Mas tem uma coisa, ninguém sabe quem foi para o inferno. Olha a sabedoria da igreja. A igreja já falou o nome de mais de 20.000 pessoas que estão no céu, são os canonizados, né? Então, agora que canonizou, por exemplo, o nosso querido São José de Anchieta, até escrevi um livro dele, porque agora ele é o
copatrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Então a igreja já falou o nome de mais de 20 mil santos que estão no céu, e nós não temos dúvida, porque quando o Papa bate o martelo, é dogma de fé, ele não erra nesses aspectos. Agora, a igreja nunca disse o nome de uma pessoa que esteja no inferno. Não é que o inferno esteja vazio, não. Mas a igreja diz, não sei. Olha que coisa bonita. Isso quer dizer o quê? Nós temos que rezar por todo mundo. Ah, meu parente morreu, suicidou, será que foi para o inferno? Não, vamos rezar por ele. Entenderam? E outra coisa, gente, para Deus não existe o tempo. Uma oração que você faz hoje para uma pessoa, ela pode ter feito lá atrás na vida da pessoa. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus só existe o presente. Karl Rahner, um teólogo famoso alemão, dizia, Deus é um instante que não passa. O tempo existe só para nós. Para Deus não. Para Deus tudo é presente. Então uma oração que eu faço hoje por alguém que já morreu há 20 anos atrás, vale. Deus vai aplicar lá atrás para ele. Por quê? Porque ele já sabia que eu ia fazer essa oração. Porque eu ia fazer, Deus sabia. Não é porque Deus sabia que eu fiz. Não, é o contrário. Porque eu fiz, Deus sabia. Então ele aplica a pessoa. Ok? Então rezem por todas as pessoas que já morreram há muito tempo. Que você não sabe se salvou ou não. Entende? É isso que a gente recomenda. Não tem para nós, né? Assim, oração que fique sem efeito. Bem, chegamos ao final do programa, já são aí quase 17 horas. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Claro, muitas perguntas ainda não foram respondidas, mas vamos em frente. Cada quarta-feira a gente vai respondendo aqui mais perguntas, ok? Muito obrigado a vocês que vieram e vão com Deus. Deus os abençoe. Obrigado. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.